Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai estudar sobre o diagrama de classe, dando sequência à disciplina de desenvolvimento de projeto. Lembrando que esses diagramas são pré-requisitos para o desenvolvimento da documentação a ser entregue e apresentada em dezembro, ok? A gente estudou na última videoaula sobre o diagrama caso de uso, certo? Que é um diagrama que diz respeito à funcionalidade e principalmente as principais funções e objetivos do sistema. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de classe, que está diretamente relacionado aos métodos, a parte de programação orientada a objeto. Bem, lembrando que o diagrama de classe ele faz parte dos diagramas de estrutura dessa classificação, tá? E trata-se de um diagrama estático. Então, ele é utilizado na construção do modelo de classe, desde o nível de análise até o nível de especificação. Então, a classe ela é representada por uma caixinha que ela é dividida em três partes. Primeiramente, é o nome da classe, a segunda divisão, a lista dos atributos, e a terceira, a lista de operações ou métodos. No máximo, três partes, mais que isso não se trata de uma determinada classe. Como eu disse no início, faz parte do diagrama UML, tá? Apresenta uma estrutura estática e vai descrever as classes que formam a estrutura do sistema e suas relações. As classes, elas possuem os atributos e os métodos, que são aquelas classificações, aquelas divisões dentro da classe, e o relacionamento, que na verdade é um tipo de dependência. E dentro dessa dependência a gente tem algumas classificações, que são herança, agregação, composição, associação e etc. Vocês estudaram isso no módulo 2 do curso, quando vocês começaram a estudar linguagem técnica de programação 2, que foi a parte de Java. Aqui a gente tem um exemplo de uma conta bancária, uma classe. Os atributos são número, saldo, data de abertura. Os métodos, as principais funcionalidades: incluir, excluir, alterar, consultar. Lembrando que essas palavras aqui, elas fazem parte do CRUD, que é criar, ler, atualizar ou deletar um determinado objeto dessa classe, tá? Essas palavras elas podem ser substituídas, esses verbos aqui, também pela palavra manter, da mesma forma que eu comentei lá no diagrama caso de uso. Aqui a gente tem um exemplo, algumas classes, só para vocês terem uma noção como é que é essa construção. Usuário, a classe materiais, reservas, revistas, artigos, livros. Bem, dentro da sintaxe, como é que é feita a definição dos nomes, tá? Toda classe, ela geralmente inicia-se com a letra maiúscula, tá? Se for palavras compostas, o segundo nome também com a inicial maiúscula. Quanto aos atributos ou operadores ou métodos, a gente inicia com uma letra minúscula, igual na programação Java, e a segunda palavra composta, a inicial maiúscula. Aqui a gente tem um exemplo de associação, nada mais é do que essa ligação aqui, essa linha, para produzir justamente esse relacionamento e demonstrar a funcionalidade. As associações. Aqui tem um conceito bem interessante para aqueles que não aprenderam, essa é uma oportunidade também para não só aprender, mas também para revisar. Eu acredito que o caso de vocês é mais revisão, tendo em vista que vocês já iniciaram, né, esse processo de construção de diagramas de classe lá no segundo módulo. As associações elas vão representar o equivalente mais próximo dos relacionamentos do modelo entidade-relacionamento. Então, quando tinha aquele losango lá da modelagem de dados, ligando uma entidade com a outra, aqui a associação é semelhante àquele relacionamento. E o objetivo é qual? É definir a maneira como as classes estão unidas e se relacionam entre si, compartilhando informações.
Esse conceito aí foi retirado lá do livro de Leades Guedes, de 2006, está lá na página 72. Algumas características das associações. As associações, elas possuem multiplicidade. Essa multiplicidade, galera, está relacionada com a cardinalidade. Mais na frente eu vou especificar. O nome, a direção de leitura, questão de interpretação, o papel, o tipo de participação e a conectividade. Aqui a gente vai ter o exemplo, nesse slide agora. Multiplicidades vai representar a informação dos limites inferiores e superiores entre os objetos. Sempre a gente inicia da cardinalidade, como se fosse a cardinalidade mínima e máxima. A mínima aqui é o número 1, apenas um, somente um relacionamento, uma ocorrência, e muitos significa mais de um, não tem um limite específico, tá certo? Agora, pode aparecer no exercício uma certa limitação numérica, aí sim a gente pode fazer essa representação também dessa forma. Aqui embaixo a gente tem um exemplo da entidade ou a classe cliente. Um cliente, ele não pode realizar pedidos ou pode realizar vários pedidos. Esse asterisco aqui representa que existe uma multiplicidade de muitos. Conectividade, também semelhante lá ao diagrama entidade-relacionamento, tá? Relacionado à cardinalidade, tá? De associação entre esses objetos, um para muitos e muitos para muitos. Ok? A gente tem aqui na primeira coluna a conectividade, tá? Lembrando que essa conectividade é só lembrar da nossa cardinalidade estudada. A multiplicidade mínima e máxima, tá? Cardinalidade. E multiplicidade do outro extremo, que também é o mesmo raciocínio, só que ele faz da classe de origem e a classe de destino na última coluna. Alguns exemplos, tá? Só para fixar. O empregado pode gerenciar um e somente um departamento. Por sua vez, um departamento só pode ser gerenciado por um gerente. É só a leitura de associação aqui. Indo para esse terceiro modelo aqui, esse terceiro exemplo. Um projeto pode ter diversos empregados, assim como um empregado pode trabalhar em vários projetos, ok? Lembrando que essa multiplicidade aqui, tá? É somente para você ter uma interpretação das classes, dos objetos envolvidos aqui dentro desse diagrama. É claro que no projeto de vocês, quem vai definir essa multiplicidade vai ser o estudo de caso, as funções, o objetivo que o sistema você está construindo. Aqui a gente tem um exemplo de papel, tá? Aqui a classe é o contratante e a outra classe contratada aqui é o indivíduo. Então, a gente tem duas classes, que é a organização e o indivíduo, e o que está aqui dentro dessa caixinha, né, branca, é o papel dessas classes, ok? Só o entendimento aqui do papel delas. As classes associativas também aparecem lá no banco de dados, no DE, tá? Aquelas que estão associadas em vez de estarem ligadas às classes. E quando é que elas vão existir? Quando tiver multiplicidade de muitos para muitos, ok? Mesmo raciocínio lá do nosso banco de dados. Essas classes normalmente aparecem quando duas ou mais classes estão associadas e é necessário manter informações sobre a associação existente entre as mesmas, ok? Então, é quando eu procuro uma informação de uma e da outra e especifico, e há essa necessidade de criar essa classe associativa, buscando a informação dessas duas classes envolvidas aí através da associação. Aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui a classe fornecedor e a classe produto. Dentro de fornecedor, a gente tem os atributos, as características, CNPJ, o contato e o nome. Na classe produto, eu possuo aqui os códigos, nomes, quantidade e preço, representando os atributos. Os métodos aqui, o método, né, utilizado lá da classe produto, manter produto. Lembrando que esse manter foi o que eu disse lá, lembrando do que? Do CRUD. Inserir, deletar, atualizar, ok? Então, essa palavra manter, ela possui outras funcionalidades.
Então, eu preciso saber a data que não apareceu nenhuma das duas classes de origem e o valor total, por exemplo, de todos os produtos adquiridos ali ou fornecidos pelo próprio fornecedor. Daí houve a necessidade de criar essa classe chamada fornecimento, que foi gerada através do relacionamento entre fornecedor e produto, dessas duas classes. Aqui a gente tem uma associação reflexiva, tá? É muito comum de acontecer, tá certo? E o exemplo aqui é o funcionário, ok? Quando existe um relacionamento de objetos com a mesma classe. Então, eu estou dizendo aqui que um funcionário, ele gerencia, né, vários funcionários. E vários funcionários é gerenciado por um único. Esse funcionário, de repente, a função dele é chefe ou diretor de uma determinada seção. E aparecendo novamente aqui, né, nessa terceira divisão aqui, o método manter funcionário também está relacionado com isso. A generalização, certo? Na verdade, é uma herança que vai trazer essa divisão aqui no caso desse exemplo, o veículo terrestre. Ele pode ser caminhão ou pode ser carro. Poderia colocar moto aqui, motocicleta? Sim, poderia, sim, motos seria melhor. Triciclo também, ok? As classificações relacionadas ao veículo terrestre e as respectivas características e os métodos também. Outro exemplo aqui de generalização e especialização, cliente, que pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Na minha esquerda aqui a gente tem duas classes, que é a pessoa e empregado. Essa seta com a ponta para cima, ela também representa a herança, tá, gente? Ou especialização. Na parte de Java a gente fala muito de herança. Então, isso aqui também vai representar para a gente essa herança, tá? Ou especialização. Mais exemplo, tá? A gente tem aqui a classe pessoa, uma interface, tá? Um sistema. E aqui a gente tem uma classe chamada pessoa. Essa pessoa pode ser um pai ou pode ser um aluno. E dentro de pai tem uma herança chamada filha. Só para vocês entenderem que é possível também esse tipo de herança. Agregação e composição. Então, a gente vai começar aqui, ó, trazendo esses conceitos pelos exemplos. Primeiramente, o que vem a ser esses dois nomes? Nada mais é do que uma associação. Uma associação mais normal, vamos dizer, uma relação de dependência, que é representada por esse losango aqui com fundo branco, tá? E a composição é representada por um tipo de associação ou relação de dependência mais forte. Aqui a gente tem a classe time e atleta. Eu estou dizendo que um time possui vários atletas e que um pedido pode ter vários itens. Ok? Agora vamos analisar aqui esses conceitos, essa relação de dependência. Então, os relacionamentos todo-parte são representados, no caso lá, o pedido, ele é o objeto todo, e item do pedido, ele é apenas parte, ou seja, existe uma relação de dependência, certo? Então, o item de pedido, ele faz parte do todo o objeto todo, ou seja, se não existisse a classe pedido, a classe pedido, não existiria provavelmente também item de pedido. No outro exemplo da classe time, ele representa o objeto todo e atleta vai representar uma relação de dependência que é a parte dessa classe. Na agregação, a existência do objeto parte faz sentido, mesmo não existindo o objeto todo. É como se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: existe atleta sozinho, gente? Atleta existe sem o time? Vai ter que ter alguém para que ele possa existir. Atleta de quê? É de qual tipo de esporte? Ou faz parte de qual time? Ou existe um treinador? Então, existe uma relação de dependência. Então, o atleta, ele não existe
sem nosso caso aqui, a classe time. Então, ó, um time ele é formado por diversos atletas, ou seja, os atletas são partes integrantes de um time, mas os atletas existem independentemente de um time existir. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que existe uma relação de dependência, tá? E nesse caso, essa dependência ela pode ser mais forte ou não. E para mim entender melhor, eu preciso sempre fazer essa pergunta: atleta existe sem o time? Ele faz sentido essa palavra sem o time? Existe essa relação de independência? Se ele pode existir sem ter um time, então eu vou chamar de agregação. E se, nesse próximo exemplo aqui, ó, eu tenho duas classes, eu tenho a classe pedido e item de pedido. Então eu falo assim, item de pedido, ele existe independente de pedido? Não tem como. Então pedido é obrigatório. Item de pedido, ele só poderá existir se de fato existir essa relação com a classe pedido. Parece um pouco redundante o que eu estou falando, gente, mas é isso mesmo, tá? Aí existe essa associação de composição, que é o losango escuro, e eu estou dizendo que essa relação de dependência ela é mais forte. Então, a relação de dependência mais forte na composição, tá? Ela é representada dessa forma, tá? Eu estou dizendo que item de pedido não existe sem a classe pedido, tá certo? Lá no exemplo anterior, eu estou dizendo que o atleta faz sentido eu deixar ele sem estar diretamente ligado à classe time, porque faz sentido, tem uma certa organização, uma certa coerência. Tá? Mas não é obrigatória essa relação de dependência. Aqui essa relação ela é mais forte. E aí a gente representa com esse losango fechadinho, pintado com a classe de origem, tá? Então, por que isso é importante? Para que vocês venham representar da forma correta essa parte de exercício, tá? Na parte de construção e também dos exercícios vocês vão fazer. Mais uma explicação, né? Um pedido é composto por um ou vários itens, mas um produto não é item de um pedido se não existir pedido, é o que eu falei para vocês, tá? Então, chamamos esse relacionamento de composição. Beleza? Gente, essa videoaula aqui, eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios agora, utilizando a nossa ferramenta Case, o Asta Community, ok? Então, aqui a gente finaliza essa videoaula e a próxima videoaula eu vou estar fazendo uma demonstração desses exercícios aqui para vocês. Então, bons estudos e até a próxima videoaula, pessoal!